Piracicabano, nascido em junho de 1940, Cecílio Elias Neto eterniza seu amor pela cidade por meio de suas palavras. Sua afinidade com a literatura começou ainda na infância e hoje abraça a missão de preservar e propagar a história de Piracicaba. Os meus pais tinham muitos amigos e eu gostava de ouvi-los. Meu pai tinha um pequeno restaurante, eu nasci na guerra, em plena guerra. Então aquele café dele era o ponto de encontro da intelectualidade de Piracicaba. Eu tinha meus 5 anos, eu me lembro tudo, impressionante, sabe? E fui adquirindo, ouvindo o que eles contavam, eu ia me deliciando, né? E meu pai lia muito, meu pai lia os jornais da guerra, revistas que vinham. E eu sentava no colo dele e queria que ele contasse para mim o que estava acontecendo. E eu aprendi a ler assim, até antes de ir para a escola. E uma curiosidade maluca, que eu tenho até hoje, sabe? E eu então comecei a me interessar muito, e muita leitura, daí fazia leitura daqueles Cavaleiros da Távola Redonda, Rei Arthur, e gibis, né? E eu tinha uma paixão por escrever desde moleque. Eu me recordo que eu ia ao cinema, ia à matinê, eu pegava um caderninho e ia assistir aqueles filmes de musicais. Então, quando eles cantavam, eu via a rima, né? Olha, dor rima com amor, eu anotava, né? Paixão rima com coração. Então, eu ia anotando aquele negócio. Então, essa paixão foi desde garoto, desde criança. E uma vontade imensa de escrever. Eu ganhava livros infantis, a gente gostou e tal. Quando eu fiz 10 anos de idade, isso não me esqueço mais, no meu aniversário, um coleguinha, a mãe dele, me deu o primeiro livro onde eu comecei a minha coleção, que foi Helena, de Machado de Assis. Eu fiquei tão fascinado com aquilo, ter um livro do Machado de Assis, né? Falei, não, vou começar a colecionar. Começou ali. Daí não parei mais. Fascinado pelas palavras, aos 15 anos escreveu seu primeiro livro e nunca mais parou de escrever. Hoje coleciona mais de 30 publicações, sendo conhecido em todo o país. Na realidade, o que eu queria mesmo era ser escritor. Mas eu me lembro que os meus professores, eles pegavam as minhas composições, mandavam para os jornais. Eu tinha 12, 13 anos, né? Ou seja, o talento Deus me deu, né? Eu tinha que lutar, então eu não tenho vaidade nenhuma de falar que eu tenho talento, né? O talento me foi dado. Agora, e a vocação também. Então, eu tive que me esforçar muito e felizmente, me esforcei muito, sabe? Li demais e pesquisei. Era chato com meus professores, querendo saber essas coisas todas. Mas eu não pensava em jornalismo, não pensava nada disso. Eu queria ser escritor, né? Como? Não sei. Eu me recordo de um episódio que foi marcante na minha vida. Com 15 anos, eu escrevi meu primeiro livro. Chamava Uma Luz, por Favor, um dramalhão de adolescentes, sabe? Ela morre do fim, ele chora, aquela história toda. E eu me recordo que uma irmã mais velha minha, 9 anos mais velha, ela muito inteligente, ela achou que eu era louco. Entende? Falou para meu pai, meus pais, esse menino é louco. Esse menino é louco. E em Piracicaba tinha chegado o primeiro psiquiatra. Naquele tempo, psiquiatra era médico de louco. Quem ia ao psiquiatra porque estava louco. E eles falaram, não, vamos lá, vamos levar você ao psiquiatra, você está louco, não sei o que lá e tal, tal. Por que louco? Porque eu queria ser escritor, né? Eu fui. Falei, não, eu vou. Ele chamava Dr. José Leni Jardim, nunca mais me esqueço dele. Sisudo, assim, eu entrei, ele mandou sentar e perguntou, o que acontece com você? Eu falei, não sei. Falei, mas por que você está aqui? Eu falei, eu não sei porque eu estou aqui.
Mas o que você quer? Eu falei, eu quero ser escritor. E naquele tempo, ser escritor era aquele boêmio, sabe aquela história? Não tinha... Morria cedo, morria tuberculoso, alcoólatra, tá? Ele falou, mas só isso? Eu falei, que eu quero. Ele falou, então se for o seguinte, lute até o fim para você ser escritor. Enfrente tudo, porque se você não for, você nunca vai ser feliz na vida. Eu saí de lá que nem um gigante, né? Eu falei, essa é uma coisa, eu vou ser escritor. Sua paixão pela escrita o levou ao jornalismo. São 57 anos dedicados à profissão. E eu estava com 20 anos, me convidaram para ser diretor de jornal. Com 20 anos. Eu falei, agora quem está louco são vocês, né? Mas eu estou preparado. Com 22 eu era o dono do jornal. Eles foram desistindo, me entregando ações, aquele negócio todo. Daí minha vida mudou. Mudou porque eu fiquei dono do jornal, né, um jornalzinho pequeno, mas era dono. E me dediquei então ao jornalismo, mas continuei com a literatura. E assim fui misturando tudo. Porque a vida inteira eu misturei profissões, né? Porque jornalismo não dava para viver, escritor não dava para viver. Então eu lecionava, fazia jornalismo, entende? Advogava, fazia tudo ao mesmo tempo. Mas o meu primeiro livro eu escrevi com 20 anos, para valer, que foi o Eunuco para Esther. Foi um grande sucesso na época, o pessoal quis me levar para São Paulo, mas eu já estava comprometido com o jornal, né? Estava noivo, casei com 22, me radiquei em Piracicaba e a história de Piracicaba foi me apaixonando. Eu vivendo com os mais velhos, né? Convivendo com eles e ouvindo o que eles contavam de Piracicaba, eu não acreditava. Não é possível que uma cidade pequena como a nossa seja tão grande, tenha tantas riquezas históricas, né? Existe, inclusive, aquela frase, que não me lembro o autor agora, que diz, quem não conhece a história está condenado a repeti-la. Cecílio Elias Neto é considerado o guardião da história de Piracicaba. Ao longo de sua vida, passou a colecionar inúmeras fotografias, cartões postais, jornais, revistas, contos e causos dos principais acontecimentos do município. Todo o material do acervo que reuniu foi destinado ao instituto que leva o seu nome. Hoje tem 20 mil negativos de fotografia. O total que eles fizeram o cálculo aqui dá mais de 40 mil entre livros, fotos, revistas, documentos, né? E os, vamos dizer assim, meus mestres, eles tinham 30, 35, 40 anos. E foram me dando muita coisa, entende? E muitos, quando morreram, deixavam para mim. Aí eu fui adquirindo um acervo histórico maravilhoso, não é? Maravilhoso. E eu recebi muita doação também. Famílias que os avós morrem, aquele negócio todo, não sabem o que fazer, mandam para mim, entende? Eu fico muito honrado com isso, né? E faço o possível para preservar. Você veja bem, a história, eu costumo dizer o seguinte, até às vezes numa palestra eu confundo as pessoas, né, com isso, especialmente moços. O que existe, no meu entender, é o passado. É a única coisa que existe. O presente não existe, o presente é fugaz. O amanhã não existe. Então você pega o dia de hoje, agora deve ser umas 2h30, quando for meia-noite já não é mais hoje. Meia-noite e 1, hoje ficou amanhã. E ao mesmo tempo ficou ontem. Não é? Você vai falar, amanhã é hoje, ou amanhã fica hoje. O passado permanece para o bem e para o mal. Não há quem não queira saber a sua história. De repente uma criança pergunta para o pai, e meu avô? Quem é meu avô? Né? Pai, onde você nasceu? Mãe, de que família que você é? O que fazia meu avô? Então isso é história. Que o ser humano tem necessidade de ter a sua história. Então a sua raiz, né?
Então, a história é fundamental. Agora, se você não tem memória, se um povo não tem memória, ele não tem história.